Bom, e hoje a Comissão Parlamentar de Inquérito, que apura a atuação das ONGs na região da Amazônia, apresentou o relatório final. E para fazer o balanço das 30 reuniões e dos 28 depoimentos colhidos durante a comissão no Senado de junho até hoje, nós vamos conversar com o relator da CPI das ONGs, o senador Márcio Bittar. Agora é hora de entrevista em Oeste Sem Filtro. Senador, muito boa noite, seja bem-vindo em Oeste Sem Filtro. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, muito obrigado, Paula, muito obrigado a todos vocês. Senadora, eu gostaria de começar perguntando, nós até publicamos no site da Revista Oeste o relatório final que foi apresentado hoje da CPI das ONGs. Gostaria de falar sobre o indiciamento, parece, do presidente do ICMBio, Mauro Pires. Gostaria de perguntar se essa é a única proposta de indiciamento do relatório ou se teria outras ONGs aí envolvidas e por que o presidente do ICMBio, então, foi feita essa proposta de indiciamento no relatório final da CPI das ONGs. Bom, primeiro eu quero cumprimentá-los todos, Paula, Augusto, Silvio, Constantino, Piotr, agradecer o acompanhamento que a Revista Oeste teve da CPI e dizer que nós não tivemos a intenção de causar, nós não fomos atrás de quebrar sigilo bancário, de fazer indiciamento. No decorrer da apuração, se acontecesse, nós faríamos. Agora, o que está claro, nós comprovamos isso exaustivamente na CPI, é a relação promíscua entre essa turma. ONGs e governos se misturaram, você não sabe mais onde começa e termina um e começa outro. O maior exemplo de tudo isso é a própria ministra Marina Silva. O exemplo de promiscuidade. Veja, a Marina era senadora, vai para o Ministério em 2003, exatamente com o Capobianco, que hoje está com ela mais uma vez. Nessa primeira passagem da ministra Marina Silva pelo Ministério do Meio Ambiente, ela ajuda a criar o Fundo Amazônia, ajuda a criar um fundo, ajuda a descobrir e detectar os fornecedores do fundo, quem vão contribuir para o fundo, no caso, basicamente, a Noruega com 90% e a Alemanha, e as ONGs ligadas a eles, a Marina, a Capobianco, acabam recebendo esse dinheiro. Então, você vai para um órgão público, nesse órgão público você cria um fundo, faz a coleta de recursos internacionais e as ONGs ligadas a você acabam recebendo o fundo. Isso é uma relação promíscua. E o caso específico do presidente do ICMBio é porque ele, inclusive aqui no depoimento da CPI, um exemplo menor do que a da ministra, mas é o caso, ele é um funcionário, ele pede o afastamento, vai para uma ONG, que inclusive essa ONG trabalha com questão de licenciamento ambiental, é remunerado, depois ele volta para o ICMBio e vai, junto com o IBAMA, determinar a política de licenciamento ambiental. Então, no caso dele, ficou claro não só a promiscuidade, como a necessidade de fazer o indiciamento. Agora, o que eu penso que foi a grande contribuição dessa CPI, e aí o senador Plínio Valério, que trabalhou mais de 4 anos para que ela existisse, é tentar mostrar, e eu acho que conseguimos, a uma parte do Brasil que alguma coisa está errada. Quer dizer, países ricos, com interesses econômicos, travestidos de preocupação ambiental, porque a preocupação de quem financia essas ONGs definitivamente não é uma questão ambiental, é uma disputa de mercado. Claramente é um Canadá que vende potássio para o Brasil, financiando a ONG no Brasil para influenciar a criação de reserva em mina de potássio. Quer dizer, ajudando a que o Brasil continue dependendo de comprar potássio, no caso aí do Canadá. São os Estados Unidos que financiam ONGs no Brasil para criar dificuldade para o agronegócio brasileiro por medo da concorrência internacional. Então, é uma hipocrisia total. A Noruega e países que produzem petróleo financiando ONGs no Brasil, demonizando combustíveis fósseis para evitar um concorrente. Então, é uma questão econômica travestida de preocupação ambiental e que domina a Amazônia. Para vocês terem uma ideia, o público que nos assiste, hoje, 81% do bioma amazônico já não nos pertence mais.
Perfeito. Senador, eu vou abrir a rodada agora para as perguntas dos nossos comentaristas. Silvio Navarro. Senador, boa noite. Obrigado pela entrevista mais uma vez. Parabéns pelo trabalho da CPI de abrir a caixa preta das ONGs. Esse é o termo que deve ser empregado. Eu queria perguntar para o senhor, uma vez aprovado o relatório, quais são os próximos passos? Ele pode derivar em projeto de lei, por exemplo, questões que envolvem terras indígenas, lavra de minerais, questões que o Ministério Público pode seguir com algum tipo de penalização? Pois não, Silvio. Olha, nós apresentamos a proposta de 5 projetos de lei. Um deles é para ter a transparência, a fiscalização de ONGs e OCIPs. Hoje, as ONGs são uma forma nova, sofisticada, que os países da Europa Ocidental e América do Norte criaram para continuar dominando povos e recursos. Essas pessoas não participam de eleição, portanto, não têm mandato, não têm período, não sofrem fiscalização de câmaras municipais, da Assembleia Legislativa, tribunais de contas, Ministério Público, e atuam sem limite territorial, de municípios, de Estado. Então, é uma nova forma de colonização, é um neocolonialismo, diz muito bem o Plínio. Então, um dos projetos que nós apresentamos para aumentar a transparência, a fiscalização de ONG, limitação da atuação do Ministério Público, produção em terras indígenas, quer dizer, você dá direito ao índio, que é um absurdo. Nossos índios caminham em cima de nióbio e não podem tirar, caminham em cima de petróleo e não podem usar. Então, na verdade, eles se sentem enganados pelo Estado brasileiro, porque na prática eles não são donos da sua terra. Então, produzir um projeto que dê a eles o direito em querendo de poder explorar o subsolo em benefício da sua gente. A concessão tácita de licença ambiental, porque hoje a licença não existem prazos, mas eles ao não serem cumpridos, não tem consequência nenhuma. Não tendo consequência nenhuma, não tem prazo. Então, há uma forma de dominação. A reserva Chico Mendes, por exemplo, eles sentem o ICMBio como o dono. Na verdade, substituiu o barracão de seringa pelo ICMBio. Ele dá licença quando ele quer. Ele tem autoridade, inclusive policial, dentro da reserva extrativista. Então, a proposta qual é? Se você tem um prazo, ele ultrapassa o prazo, a licença está tacitamente dada. A regulamentação do Fundo Amazônia, quer dizer, não é possível hoje como está. Eu tenho vergonha de ver políticos dizendo que todo recurso externo é bem-vindo. Como assim? Se ele compra a soberania nacional, ele é bem-vindo? Se ele estabelece uma relação de subordinação do interesse nacional a interesses estrangeiros, ele também é bem-vindo? Na minha opinião, e aqui eu quero deixar registrado, o único presidente civil, que teve coragem de cortar esse dinheiro do Fundo Amazônia da maneira como eles querem, foi o presidente Bolsonaro. Não pode o Brasil permitir que estrangeiros aportem recursos no Brasil, financiem ONGs, contrariando o interesse nacional. Vamos lá, qual é o interesse nacional de se criar uma outra reserva indígena, falsificando índios, nós vimos isso também na CPI, numa nova reserva em Altazes de fertilizantes, de potássio. Isso não é interesse nacional, isso é interesse de quem vende potássio para o Brasil. Então essas são as propostas de projeto de lei. Proposta de emenda à Constituição. O que nós detectamos com clareza? Algumas ONGs que mandam mais do que os prefeitos, vereadores, governadores e o presidente da República, entram com a maior facilidade no Ministério Público Federal e paralisam obras fundamentais para a Amazônia e para o Brasil. Então, vou começar a coletar assinaturas, eu, o senador Plínio, para que nós possamos fazer uma emenda à Constituição, criando a competência exclusiva para a PGR e o Supremo Tribunal Federal para paralisar obras estruturantes no país. E o outro projeto de emenda constitucional é que para a criação de novas unidades de conservação, porque se depender deles, eles não vão parar, nós tenhamos que ter também a aprovação do Congresso Nacional ou das Assembleias e Câmaras Municipais. Você hoje tira dos municípios, dos estados, pedaços imensos da economia daquela região, sem que o Congresso Nacional, Assembleia Legislativa ou Câmara Municipal tenha que se posicionar. Perfeito. Essas são propostas legislativas. Perdão. Estamos conversando com o senador Márcio Bittar, ele que é o relator da CPI das ONGs. Adalberto Piotto também tem uma pergunta para o senhor, senador.
Senador, boa noite ao senhor. Bem-vindo uma vez mais aqui ao Oeste. Eu vou fazer uma pergunta muito objetiva. Sem o governo federal, que parece ter dobrado a aposta nesse modelo de concessão da Amazônia ao capital estrangeiro, ou a essas ONGs, ou a governos estrangeiros que alimentam essas ONGs com dinheiro, o senhor acha que o Congresso vai ter força para realmente conseguir enfrentar um governo, neste caso federal, que simplesmente vai no sentido contrário a tudo que a CPI demonstrou? A gente viu o depoimento da ministra Marina Silva, ou mesmo o governo agora na COP, eles não reconhecem nada do que a CPI mostrou, com dados e evidências extremamente claros de o quanto que a gente está perdendo de soberania e o quanto o interesse nacional está sendo vilipendiado por essas ONGs. O senhor acha que sem o governo federal tomar ciência disso ou mudar de posição, dá para avançar? Eu acho que... Muito obrigado, querido. Na área ambiental, não. A área ambiental é totalmente dominada pelas ONGs. Marina Silva e Capobianco, eles não obedecem ao governo brasileiro, muito menos ao Lula. Eles obedecem às ONGs que eles criaram e que eles alimentam. Isso é muito mais importante para eles. Agora, no governo, há contradições dentro do governo. Quer dizer, o governo, até para o governo de esquerda, gasta demais, né, de forma absolutamente irresponsável, continua fazendo a mesma coisa, repetindo o que fez no passado. Então ele precisa, por exemplo, tirar petróleo da Amazônia, precisa fazer dinheiro. Então eu imagino que em algum grau, pelo menos parte do governo, possa concordar de que a gente apresente uma emenda constitucional paralisando essa farra de qualquer ONG. Por exemplo, o pessoal entrou na justiça e parou a Ferrogrãos. Lá no meu estado do Acre, estado que eu represento, duas ONGs entraram na justiça e paralisaram a continuidade da BR-364, paralisaram uma ponte, um projeto de executivo de uma ponte. Quer dizer, se você não pode fazer obras de infraestrutura na Amazônia, e se você não pode acessar os recursos naturais da Amazônia, como tirar 28 milhões de brasileiros da pobreza, região mais pobre do país? Então eu entendo que qualquer governo, pelo menos o executivo, deve querer recuperar um pouco do poder que perdeu. O presidente atual quis tirar a licença lá na costa do Amapá e foi proibido. Então, os órgãos governamentais totalmente instrumentalizados pela esquerda e por essa agenda que ninguém mais do que a Marina representa, não dá para contar com eles para nada. Aliás, a palavra deles é só floresta, floresta. O presidente apresenta a Marina na COP dizendo que é a voz da floresta. E eu até fiquei perguntando, bom, se ela é a voz da floresta, quem é que vai falar pelas pessoas, pelos 28 milhões de amazonas? Mas eu acho que há contradições dentro do governo. Em algum grau, esse projeto de emenda constitucional, por exemplo, levando apenas para a PGR a exclusividade de parar obras no Brasil, eu acho que pode interessar, pelo menos, aos setores do governo. Agora, de qualquer maneira, acho que a CPI ajudou a mostrar para o Brasil que tem contas que não fecham. O interesse de quem financia essas ONGs, 6 delas, 6 apenas, que passaram pela CPI, elas juntaram em poucos anos mais de 3 bilhões de reais. Mais de 3 bilhões de reais. E você vai ver a vida do Amazonas está cada vez mais pobre. Então essa conta ela não fecha. E com relação, por exemplo, à COP, eu, como brasileiro, tenho vergonha da vassalagem que o Brasil presta nessas COPs. São vários chefes de governos estaduais, o governo federal, uma caravana imensa, gastando uma fortuna, vai num país que é milionário e que vive de petróleo e gás, ninguém teve coragem de fazer uma crítica a esse país, e vão lá prestar conta. Quer dizer, o país que mais protege no mundo, o país que tem a legislação mais rigorosa do planeta, vai para lá prestar conta, e aí recebe como resposta o que o Macron fez. Quer dizer, mais uma vez, o Macron mostra aquilo que nós falamos na CPI. Quer dizer, ele faz uma promessa, que eles vivem prometendo, um recurso de quase 3 bilhões para, em 3 anos, chegar ao Brasil, isso é uma promessa, mas, em compensação, ele barra aquilo que o Brasil quer. Quer dizer, o Mercosul fazer um acordo com a comunidade europeia, ele não aceita. Por quê? Porque ele protege o agronegócio francês. Ele não quer a nossa concorrência. Então, ele bloqueia a possibilidade de que a gente faça do agronegócio brasileiro entre no mercado europeu, os outros países se calam, coniventemente, concordando com ele, e aí assinam com esmola.
E aí eu já fiz uma postagem dizendo que essa promessa da França, de quase 3 bilhões em 3 anos, se continuar do jeito que está, com certeza vai continuar fazendo a festa, não dos brasileiros que moram na Amazônia, mas das ONGs, que é o que nós vimos até agora. O dinheiro fica com eles. Mais de 80% de tudo o que eles recebem fica nas próprias ONGs, não chega na ponta nada. Senador Márcio Bittar, Augusto Nunes também tem uma pergunta. Senador, entre todas as descobertas feitas pela CPI, qual foi a que pareceu a mais grave, na opinião do senhor? Augusto, para mim, e é um prazer falar contigo, para mim a constatação mais grave é o grau de promiscuidade. Eu fiquei impressionado. Compara isso todos, do governo, da área ambiental, das ONGs que faturam bilhões, como eles acham que isso que eles fazem é normal. Você tem uma das que passaram aqui na CPI, a FAS, Fundação de Amazônia Sustentável, era um sujeito chamado Vigílio que estava como secretário de Estado do governo do Amazonas. Ele próprio disse isso aqui na CPI. Aí eles criam essa ONG, aportam 60 milhões de reais há 10, 15 anos atrás nessa ONG, e aí ele sai do governo e vai para a ONG. Então, essa dança de cadeiras, é como eu disse, olha se tem cabimento. A ministra Silva, na primeira tarde, em 2003, ajuda a criar o Fundo Amazônia, ajuda a fazer a arrecadação e as ONGs deles recebem recursos. Se acha que tem cabimento, o ISA, que é o Instituto Socioambiental, que tem um poder monumental na questão das reservas indígenas, ela sozinha é um Estado paralelo no Brasil. Bom, se você pegar o novo IBGE, o que eles fizeram? Eles fizeram uma parceria com membros do ISA. O ISA participou da elaboração das perguntas do IBGE, que não por coincidência, quase que dobra a população indígena. E não só por coincidência, claro, essa nova descoberta em Autazes de uma mina de potássio, eles dobraram praticamente a população indígena dessa região para criar uma nova reserva indígena. Quer dizer, tem cabimento uma organização que recebe mais de 80% dos seus recursos vindo de fora. O ISA faz parte ele tem um assento no Conselho do Fundo Amazônia, ele participa com o IBGE do levantamento dos dados que são fundamentais para estabelecer políticas nacionais, uma organização que recebe mais de 80% de recursos estrangeiros. Então, Augusto, o que mais me chamou a atenção, para mim é uma constatação, eu me preocupo com esse tema desde 99, mas assim, me surpreendeu como eles acham normal. Quer dizer, eu vi um sujeito, um deles dizer aqui, respondendo ao senador Plínio, que nós devíamos dar graças a Deus quanto mais dinheiro eles trouxessem de fora. E eu disse a eles, eu estou fora dessa. Repito, já disse aqui, vou repetir, todo dinheiro é bem-vindo, vírgula. Esses recursos que estão vindo desses financiadores externos, das grandes corporações, Ford, Rockefeller, Noruega, Canadá, Estados Unidos, eles estão comprando soberania nacional. É o maior assalto, a meu ver, claro, é o maior assalto de toda a história do Brasil. Não tem mensalão, não tem petrolão. Você imagina, quanto custa você engessar 81% do bioma amazônico? Isso é uma fortuna incalculável. E, em troca disso, a população amazônica, cada vez mais pobre, entregue ao narcotráfico e entregue a esse grande Estado paralelo, como disse Aldo Rebelo, e é verdade, a esse grande Estado paralelo, mais poderoso do que os governos do Estado, que são as ONGs. Nós conversamos com o senador Márcio Bittar, ele que foi o relator da CPI das ONGs. Senador, muito obrigada pela entrevista, uma ótima noite. Obrigada. Eu que agradeço a todos vocês, parabéns pelos programas, parabéns pela coragem, parabéns pela tenacidade. E, por último, nós estamos propondo a criação aqui no Senado, daquilo que já existe na Câmara Federal, que é uma comissão permanente da Amazônia brasileira. Muito obrigado, fiquem com Deus.